falo muito com passando na prática. Acho que a Mandinha nem consegue falar também de custas. E assim, bem sincera, tem advogado, a pessoa que vai falar que não sabe. Então, assim, é real isso. O advogado ele sai da faculdade, o aluno vira advogado, ele não sabe fazer. A pessoa que sabe fazer, ainda que sabe fazer, ela leu muito resolução, muito documento, é chato, né? É uma exceção que gostar. Ela vai explicar, né? Porque ela gosta, ela sabe fazer, mas não é fácil, porque você precisa ler muitos documentos, e isso de variadas ações, né? Não é uma ou duas, são muitos tipos de ações. Então, quantas vezes eu puder, eu vou trazer dados aqui para a faculdade. Porque ela realmente assumiu tratar de um assunto que a gente não tem, não vai ter disciplina que fala. Nem professor que fala. Né? Quando ela veio, né, quando a gente conversou sobre isso, fazer uma live, e ela me chamou, e assim, eu sou bem chata com esse negócio de cursos com os meus clientes, eu acho que é muito sério, ela vai até mostrar um pouquinho da importância de você ter uma noção, não tem que ficar pagando para alguém fazer, que é o que a grande maioria dos advogados fazem, você tem responsabilidade com isso. Então, é um assunto realmente importante. Se eu pudesse, eu traria ela assim, todo mês, né? Assim, podem segui-la, porque hoje ela está vendendo curso, mentoria, fazendo muitas coisas nesse sentido, fora de Resende, o nível já subiu para outros lugares, graças a Deus, eu fico muito feliz de ver isso. É uma aluna exemplar, foi uma aluna exemplar, inclusive foi uma aluna alumni nossa, né? Ganhou uma medalha, o aluno alumni nem tem mais, mas um aluno que ganhava uma medalha igual de Olimpíadas, uma medalha muito bonita. Tem na minha história. Uma medalha muito bonita. Eu tinha um sonho de ganhar essa medalha, porque tem que ser alguém que acabou a faculdade e era destaque em alguma coisa na área. Eles falavam toda vez assim, quem vai ser o aluno alumni? E não é do direito, quem é da unidade. Então eles escolhiam cada formatura de algum curso, né? Eu falava, gente, um dia vocês podem me escolher, entendeu? Assim, eu tô super de boa aí. Aí eles falavam assim, você trabalha na Estácio, você nunca vai ganhar. Obrigada. E não tem mais. Então, assim, foi uma aluna escolhida, e essa escolha não é pela coordenação, os nomes são dados pelos coordenadores e outra pessoa da direção que escolhe. A gente já fez bastante aluno do direito, a doutora Ana Paula, defensora, também já recebeu. Eu não lembro de todos aqui, mas a gente tem bastante aluno de direito que recebeu a medalha aluno. Então, tem um prazer, agradeço você estar disponibilizando seu tempo para estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Obrigada. Tá? Eu quero agradecer pela oportunidade, pela honra de estar aqui hoje de novo com vocês, porque há poucos anos atrás, vou falar poucos anos, tá, gente, para não entregar muito. Há poucos anos atrás, eu estava aí, né, como aluna, fazendo direito, e eu até comecei a contar um pouquinho, né, dessa minha trajetória, mas eu fui um pouquinho diferente do que normalmente, né, se faz. Eu era formada já em jornalismo e fiquei muito decepcionada com o mercado de trabalho. Isso vai acontecer certamente com alguns de vocês, espero que não muitos. Mas resolvi estudar concurso público na época e passei no concurso do Tribunal de Justiça. E fiquei apaixonada pelo direito quando eu já estava estudando para concurso. Então, falei, não, eu quero fazer direito, quero fazer a graduação. Aí vim para Estácio, fui lotada, né, aqui em Resende, quando passei no concurso. Aí vim fazer direito aqui na Estácio. E ao longo dessa trajetória, né, entre pensar em fazer outros concursos e tudo mais, eu comecei a perceber no meu dia a dia, para vocês terem uma ideia, eu estou há 14 anos no tribunal e há 10 anos eu trabalho numa vara civil. E eu comecei a perceber o impacto que as custas processuais tinham no tempo do trâmite dos processos. E é algo, assim, absurdo. O tempo a mais que o processo leva, toda vez que o advogado não sabe recolher custas, é, assim, uma diferença que chega a alguns anos a mais de processo por conta disso. E só que eu percebi o seguinte, que cerca de 90% dos advogados não sabia sobre o assunto e errava no recolhimento. Eu falei, não é possível que ninguém está percebendo isso, que ninguém está prestando atenção. Comecei a perguntar para os advogados, para outros colegas em outras varas, em outros lugares, e percebi que realmente era uma situação geral. Poucos advogados percebiam a importância e se dedicavam a aprender sobre isso.
E o que eu mais escuto é, Daphne, na faculdade ninguém fala sobre isso. Eu não tinha noção. Quando eu comecei a advogar, que eu caí aqui na vida real do advogado, que eu tive que recolher a primeira guia, eu fiquei desesperada. Eu não tinha noção que era tão complexo. Infelizmente, até queria saber aqui, de quem está aqui, quem pretende ser advogado? Levanta a mão para mim. Bastante gente? Que bom. Então, para vocês que pretendem advogar, possivelmente vocês vão passar por uma situação como essa. Quando vocês estiverem lá diante, né, de uma situação que vocês vão precisar recolher custas num processo, vocês vão ver que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma norma que é muito complexa. Muitos estados são bem simplificados, né? O pessoal fala muito de Minas, do Sul, não sei se já teve atuação. São Paulo, eu acho que Valores também. Infelizmente, aqui o estado do Rio, você tem as custas judiciais, uma das mais caras do Brasil. Eu estou falando aí de custas que podem chegar a 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, 70 mil reais. Né? O teto hoje da taxa judiciária é 77 mil e uns quebrados. Então, é algo muito importante para o advogado saber por quê. Para que ele possa dar essa informação para o cliente quando o cliente te procura. Quando você estiver lá, seja com alguém que você vai montar um escritório sozinho, ou você vai atuar num escritório que você vai ser contratado, e um cliente sentar diante de você, uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer é: mas o doutora, quanto é que vai custar para eu entrar com essa ação? E se você não entende disso aqui, você não vai ter a mínima ideia do que você vai falar para ele. E isso tem um alto impacto para ele, para a vida dele. Porque pode ser que custe 500 mil reais. Agora, pode ser que custe 20 mil reais. E se você não entende a regra, você vira e fala assim: eu acho que vai ficar aí uns R$1.000. Você recolhe errado e chega para você uma certidão dizendo que você tem que complementar 5 mil, 10 mil, 20 mil. E o que eu mais recebo é mensagem de advogado desesperado me falando: Daphne, fui intimado para recolher mais 10 mil reais. Como é que eu vou falar isso para o cliente agora? Isso às vezes pode ser a ruína financeira do seu cliente. Se ele for, de repente, uma pessoa jurídica pequena, uma pequena empresa, de repente ele não vai conseguir pagar a folha de pagamento dele. De repente ele vai ter que pegar o empréstimo. Se for uma pessoa física, de repente vai ter que vender um bem. Então, é algo muito sério e que a gente não tem noção disso quando está na faculdade. E muitos acabam negligenciando essa parte, vai atuando, vai deixando para lá, como a Juliana falou. Eu contrato alguém, ou eu recolho aqui qualquer valor, espero ser intimado. Mas eu vou mostrar para vocês hoje aqui o impacto enorme que isso tem nos processos. Tá? E eu vou trazer para vocês já uma primeira pincelada, porque aqui é uma palestra, né, algo bem rápido, mas vocês já vão ter uma primeira noção do que é esse mundo ainda das custas processuais aqui no estado do Rio de Janeiro. E para vocês entenderem o tamanho do problema, eu trouxe alguns números para vocês. É só para vocês terem uma noção do que é hoje o Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. A gente tem 857 juízes, tá? Na primeira instância, os juízes aqui da primeira instância são 673, 9.635 servidores e 6.233.134 processos em trâmite, só na primeira instância. Então, eu não estou falando de recursos, isso aqui é só primeira instância. Em média, cada juiz é responsável por 9.262 processos. É lógico que isso varia bastante, porque depende, né, de cada vara, da atribuição daquela vara, mas isso aqui é aquela conta, a famosa conta de padaria, né? Uma equipe de cartório, hoje em dia, nas varas, varia de 3 a 8 pessoas. E dependendo da serventia, nós temos aí servidores responsáveis por 3.087 processos, cada um.
E essa média, gente, ela só aumenta. Por quê? A distribuição de novas ações é muito maior do que a capacidade que o tribunal tem de encerrar os processos. Então, infelizmente, essa média só vai aumentando. Para vocês terem uma ideia, esses últimos números, né, que foram publicados pelo tribunal, só em junho desse ano, 179.593 novas ações. E por que eu trouxe esses números para vocês? Para que vocês tenham a noção do que é a realidade do Tribunal de Justiça quando a gente fala em termos de morosidade do judiciário, de lentidão do judiciário. Porque são muitas as questões que levam à lentidão que a gente vê hoje em dia. O CNJ, para vocês terem uma ideia, ele faz um estudo anual sobre todos os dados de todos os tribunais. E ele publicou uma lista, e infelizmente o Tribunal de Justiça é o mais lento do Brasil, o Tribunal de Justiça aqui do Rio. Em média, um processo até a sentença aqui no Rio leva 3 anos e 9 meses. Isso na primeira instância, até a sentença. Eu não estou nem falando da fase de execução. Só até a aprovação da sentença. Isso é uma média, né? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Se eu estou falando para vocês que existe um conhecimento que é capaz de fazer com que vocês economizem muito tempo nas ações, eu estou te dizendo que existe algo que está em suas mãos para que você diminua o impacto dessa lentidão, dessa morosidade, tá? E você, quando domina as custas processuais, é possível que você economize em pelo menos 12 meses de trâmite processual. Pelo menos. Então, isso tem um alto impacto em tudo, né? Tem um alto impacto para os seus honorários, para o recebimento dos seus honorários, que você vai receber lá no final. Tem um grande impacto para a percepção que o seu cliente tem sobre a qualidade do seu serviço. Ele vira e fala assim, poxa, o advogado, o doutor fulano de tal, eu sei que quando eu contrato com ele, as ações dele tramitam mais rápido. Quando eu estou falando dessa questão das custas processuais. Quando eu tenho um processo que tem recolhimento de custas e você sabe, você domina, você ganha muito tempo nessas ações. E aí, eu vou dar uma pincelada para vocês, então. O que são, então, essas benditas custas processuais, né? E qual é a importância delas? Vamos lá, uma definição bem objetiva para vocês. As custas, elas são os valores devidos pelas partes ao Estado, em razão dos serviços judiciários prestados durante a tramitação dos processos. Elas são essenciais para o funcionamento do sistema da justiça. A justiça, gente, em regra, ela não é gratuita. A gratuidade de justiça, ela é um direito, né, previsto, inclusive, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, para garantir a inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, quem não tem condições de pagar, essa pessoa tem direito a acessar. Se você não se enquadra nessa hipossuficiência, você tem que pagar pelo serviço do Judiciário. É um serviço público remunerado. Tá? Então, isso são as custas processuais, é o que você vai pagar pela prestação do serviço do Judiciário. E aí, alguns conceitos são muito importantes dentro desse tema. O primeiro é o que eu já até adiantei para vocês, da gratuidade de justiça. A gratuidade não é a regra. A gratuidade é a exceção. Sempre que você tem aí uma situação em que a pessoa não tem condições de arcar para que ela possa garantir o direito dela, ela vai ter direito à gratuidade de justiça. E, hoje em dia, eu tenho conversado com muitos advogados e a gente vê que o que tem acontecido é que os juízes têm apertado o cinto para o deferimento da gratuidade de justiça. Tá? Em muitas e muitas situações, os juízes pedem diversos documentos para que você possa, de fato, comprovar que aquele seu cliente não tem condições de arcar com as custas. Tá? E, principalmente, isso depende do tipo da demanda. Suponhamos que você entre com uma ação para o seu cliente porque ele teve um problema com a companhia aérea quando ele estava indo passar as férias em Paris.
e ele entra pedindo gratuidade de justiça. Na mesma hora, o juiz vira e fala assim, não, então faz o seguinte, traz aí os seus comprovantes de rendimento, seu imposto de renda, enfim, todos os seus comprovantes de gasto para que você me comprove que você não tem condições de arcar. Então, é muito importante que vocês saibam fazer essa análise com o cliente quando o cliente te procura. O advogado, gente, é o primeiro juiz da causa. Tá? Não, mas essa questão, por exemplo, você tinha falado anteriormente, uma questão da venda e vamos dizer assim, da hipossuficiência no caso da justiça, ela não quer dizer com uma capacidade financeira da pessoa. É uma capacidade, vamos dizer assim, relativa ao mensal. Por exemplo, tem uma empresa, tem um gasto X mensal, como você falou. Ele vai me cobrar em determinado processo X de custos. Mas se eu demonstrar que eu não tenho essa capacidade para pagar esse processo, isso vai atrapalhar o orçamento da empresa, eu consigo também uma... Então, depende muito de como o juiz vai analisar. Eu não tenho como te dizer, porque isso aí é uma questão discricionária do juiz. Infelizmente, não existem parâmetros rígidos, fixos, para análise da gratuidade de justiça. Só que, o quanto mais você conseguir trazer de argumentos, de documentação para comprovar, por exemplo, uma situação dessa, como você está falando, a chance de você conseguir é muito maior. Normalmente, quando é uma empresa que está numa situação financeira complicada, se ela traz um balancete que demonstre isso, entendeu? Que ela não está aferindo lucro, que aquele ano foi um ano ruim, que ela teve problemas, que ela teve um prejuízo, normalmente o juiz costuma deferir. Só que o que a gente vê na realidade, que é essa consciência que eu vim trazer aqui para vocês hoje, é advogados que entram só juntando ali aquela declaração de hipossuficiência. E principalmente para uma pessoa jurídica, ó, É um problema. não é? Porque Oi? ninguém Não junta nada. Mas vocês sabem que eu já vi, que a defensoria já fez essa análise. Eu já vi situações de pessoas que entraram pela defensoria e tiveram gratuidade indeferida. Então, depende muito. Em situação, mas foi mais em situação, sabe de quê? De inventário. Mas aí a hora Exatamente, situação de inventário. Mas já teve algumas situações também, quando o tipo da ação chamava atenção. Quando envolvia, entendeu? Uma situação, por exemplo, como essa. Era uma empresa, poxa, que está discutindo uma questão com valor vultoso, aí o juiz manda trazer porque... Agora, nós, né? advogados, seres normais, É. precisamos saber. Mas, além disso, né? Saindo um pouco da gratuidade de justiça, a gente tem o princípio da antecipação das custas. Esse é um princípio que está previsto lá no Código de Processo Civil, artigo 82, que diz o seguinte: o requerente da ação, ele antecipa as custas no processo, tá? Então, ele vai antecipar não só no momento em que você faz a distribuição dessa ação, mas também quando você começa uma execução, tá? Cabe a quem está requerendo fazer o pagamento das custas. Então, não tem como se furtar disso. Eu vejo muitas pessoas, muitos advogados, que ficam, inclusive, batendo boca no processo, peticionando, não querendo fazer o adiantamento das custas. Querendo já que as custas sejam empurradas só para o final do processo, para que só o sucumbente, que aí a gente vai entrar na questão da sucumbência, arque com o pagamento dessas custas. Só que essa não é uma regra nem do Rio de Janeiro, é uma regra do Brasil. Então, você precisa antecipar as custas. Tá? Se alguém aí já ouviu falar em pagamento de custas ao final, o que é pagamento de custas ao final? Essa é uma possibilidade, tá? Tem a custas ao final e o parcelamento das custas, quando seu cliente, por exemplo, não tem como dispor daquele valor naquele momento. E aí você pede ao juiz que seja feito o pagamento das custas ao final. Mas o que é esse final? É antes do juiz dar a sentença. Ou seja, você ainda não sabe se você vai ganhar o processo, tá? E você tem que adiantar aquelas custas. Por quê? Se você perder, você é o sucumbente e as custas, então, vão ser devidas pelo seu... E aí você vai poder incluir na sua execução tudo que você pagou de custas ao longo do processo. Então, isso também é um conhecimento importante que a gente vê
vários advogados, na prática, deixando esse dinheiro para trás. Tá? Que não incluem isso lá na planilha de débitos quando vai iniciar a execução, eles não incluem as custas que foram pagas ao longo do processo. E, gente, isso é muito importante. É o dinheiro do seu cliente que está ficando para trás. Às vezes é o seu dinheiro, sabe por quê? Para executar os seus honorários, você tem que pagar custas. Então, se você vai pagar custas dos seus honorários, você também precisa incluir isso na sua planilha, para que o sucumbente faça esse ressarcimento dos valores que você pagou. Isso é muito importante para que você não deixe esse seu dinheiro perdido, né? E aí, qual é a percepção sobre as custas que eu mais ouço dos advogados, dos meus alunos, dos meus mentorados? É a seguinte: ah, Daphne, quer saber? Não vale a pena investir tempo para aprender sobre isso. Eu acho que isso é um detalhe. É muito chato, muito complexo. E eu ou contrato alguém ou eu recolho qualquer valor. Porque como é que funciona? Vou explicar para vocês. O advogado, ele faz o primeiro recolhimento. Quando chega lá no cartório, o cartório confere o que você fez. E se falta alguma coisa, você é intimado para complementar. Então, o que muitos advogados fazem? Eles recolhem um valor qualquer só para fazer lá o primeiro recolhimento e esperam que o cartório faça essa certificação e intime ele para complementação. Mas qual que é o problema disso? Que você colocou para outra pessoa uma informação importantíssima que você não adiantou para o seu cliente. Se você não tem ideia de como aquelas custas são calculadas, você falou um valor qualquer para o seu cliente e depois vai chegar a notícia triste. E aí é você que vai ter que dar essa notícia triste para ele. E, por mais que você diga, olha, isso aí é porque é muito complicado, isso é culpa do tribunal, o cartório errou, você pode até terceirizar essa culpa. Mas, no fundo, o que vai arranhar ali na sua relação com o cliente é a confiança que ele tem em você. Né? Então, é, de fato, de suma importância que vocês ajustem essa percepção desde agora. Desde que vocês estão aí se preparando para se formar, para fazer a prova da ordem, pegar a sua carteirinha e começar. Tá? Por quê? As custas vão conferir celeridade para os seus processos, como eu expliquei, vão aumentar a confiança em relação ao cliente de vocês, tá? E vai possibilitar para vocês, inclusive, ter um grande diferencial. Eu conversei com advogados dos maiores escritórios do Brasil e 2 deles me deram essa informação. Daphne, eu tenho alguém aqui no meu escritório que manja muito de custas e essa pessoa é indispensável. Indispensável. Então, de repente, esse aqui é um detalhe que não é nem falado na faculdade, mas que pode ser um grande diferencial para você conquistar, de repente, seu primeiro emprego. Ou para você fazer aí uma parceria com outros advogados, né? Os advogados fazem muito isso. Parceria. Você não tem como saber tudo de todos os, né? Você não tem como saber de todos os assuntos. Você não vai atuar no civil, na família, no previdenciário. Não, mas você tem como fazer parcerias. O cliente te procura com problema, você vai se especializar, por exemplo, em família. E o cliente está com um problema de consumidor, que não é só praia. Mas você pode fazer parceria com um colega que é especialista em consumidor, você passa para ele o cliente, ele, quando tiver um cliente de família, te passa. E a mesma coisa com relação às custas. Por que não ser especialista em custas processuais e poder fazer esse tipo de parceria? E essa não vai ser a sua função final. Você vai se especializar da mesma forma na área que mais te interessa, na área que mais te chamou a atenção. E, gente, por mais a gente ouviu aqui da doutora Daniela Valente, que são 166 mil advogados no estado do Rio de Janeiro. E um dado que ela não deu. Eu abro os processos todo santo dia, eu vejo as iniciais, e cerca de 30% a 40% hoje das iniciais são assinadas por advogados de fora do estado. Essa é a realidade. Você não concorre mais só com quem está no estado do Rio de Janeiro. Você concorre com o Brasil, porque o processo é eletrônico.
Você pode protocolar lá do Amazonas. Inclusive, tem um advogado do Amazonas distribuindo centenas de ações aqui. Ele pegou um filão aí, está distribuindo muitas ações. Ele é do Amazonas, ele tem a OAB aqui suplementar, né, do Rio, mas ele não está aqui, o escritório dele não é daqui. Então, é muito importante que vocês pensem em ter diferencial. Porque quem tem diferencial tem espaço no mercado. Sempre tem. Por mais que você esteja concorrendo aí com milhares de pessoas. Quando você é bom no que você faz, quando você se dedica, quando você faz com amor, com certeza você tem sucesso naquilo que você está empreendendo, né? E aí, eu trouxe aqui para a gente realmente arrematar para vocês essa ideia de que é possível acelerar as ações quando você domina as custas em pelo menos 12 meses. Eu estou falando pelo menos porque isso aí é um mínimo. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês, dar uma ideia assim, de como é que é um caminho do processo numa vara civil. Você entra com a ação, se essa sua ação, o seu cliente, é uma situação que ele não vai ter gratuidade de justiça, que ele não é hipossuficiente, e você já conversou sobre isso com ele, teve, né, essa análise, e aí juntos você demonstrou para ele quanto ficariam as custas, vocês viram que valeria a pena, beleza, aí vocês entram com a ação. Se você já se adianta, recolhe as custas já na distribuição, e você, suponhamos que você tenha aí um pedido liminar, uma antecipação de tutela, em alguns dias o seu processo já está na mão do juiz para ele fazer essa análise. Agora, se você, como muitos advogados que eu vejo, que eu conheço, primeiro vira e fala assim, não, vamos tentar a gratuidade? Ou não, a gente já tem, né? Vamos tentar uma gratuidade, quem sabe vai que o juiz não pede tanto documento, cada juiz pensa de um jeito. Só essa tentativa, vamos, vai que cola, e aí o juiz começa a te intimar para trazer documento, vai e volta de intimações, normalmente se perde de 6 meses a 1 ano de processo. Normalmente, essa é a média. Mas suponhamos que você não pediu gratuidade, você só não se adiantou nas custas. Você vai ser intimado para recolher. Isso aí vai levar alguns dias, quiçá alguns meses, a depender da realidade da serventia, tá? E aí, se você recolhe errado, só para começar a sua ação, já levou pelo menos uns 3, 4 meses. Para começar a sua ação. E as custas, gente, elas têm que ser antecipadas, não é só no começo, não é só quando você entra com a ação. Quase que todo ato processual gera a necessidade do recolhimento de custas. Por exemplo, você pediu a citação do réu, foi um AR. Esse AR voltou negativo, aquele réu não mora mais naquele lugar. Aí você vem com um novo endereço e pede que seja feita uma nova citação. Você tem que pagar essa citação. Se você não se adiantou já nessa petição, já se foram alguns meses. Você vai ser intimado para fazer o recolhimento. Tem gente que é intimado, recolhe errado, porque não sabe como recolher. Aí é intimado para complementar. Gente, são detalhes que levam aí anos de processo. Tá? Se você pede uma penhora, você paga. Todo recurso, todo não, né? Tem recursos que são gratuitos, por exemplo, embargo de declaração. Mas quase todos os recursos você também tem que realizar o preparo, tem que fazer o pagamento. Os incidentes processuais também vão gerar pagamento de custas. Então é muito importante que você saiba, primeiro, identificar o pedido que eu estou fazendo no processo, será que eu tenho que recolher custas para isso? Se eu tenho, deixa eu me adiantar, deixa eu já recolher do jeito certo, porque só com isso eu vou ganhar muito tempo de processo. Existe uma tabela de custas. Fácil não. Fácil é muito diferente. Mas eu quero só dar uns exemplos para vocês, contar uma historinha que é para vocês terem noção do impacto. A doutora Sandra estava falando, a doutora Daniela estava falando sobre a questão de fazer os inventários extrajudiciais, né? Gente, a importância do advogado, até o advogado que atua no extrajudicial, saber em quanto ficam as custas é enorme. E eu vou contar para vocês uma história de inventário. Eu fiz recentemente uma live com uma advogada que atua só em sucessões e ela faz inventários judiciais e extrajudiciais. E ela me trouxe um caso muito interessante de um inventário
que ela fez o cálculo extrajudicial, ficaria em R$6.000. Só que existem diversos requisitos para você entrar no extrajudicial. Então, você tem que saber ali, né, se a situação dá para o extrajudicial. E a questão toda é que a forma de cálculo do extra e do judicial é muito diferente. Então, existem situações que no judicial fica mais barato e no extra fica mais caro. E vice-versa. Normalmente, no judicial acaba ficando mais caro, acho que na maioria das vezes, né? Mas existe essa possibilidade. Então, se você sabe, conhece isso, você consegue demonstrar para o seu cliente. Só que eu fiz o cálculo com ela, que ela trouxe para mim a situação, e não era R$20.000, era 40 mil. Ela não sabia o cálculo correto. Agora, você imagina se o cliente tivesse dito para ela o seguinte: olha só, eu não estou de acordo com meu irmão. Vamos para o judicial? Eu sei que é de 20 para 6, eu sei. Mas vamos, eu vou bancar a diferença, porque aquela casa que ele quer, eu não quero dar, e está dando problema. Vamos para o judicial, que o juiz vai me dar o meu direito, e não sei o quê. Quero briga. E aí chega lá, não era 20, era 40. Será que se ela tivesse dado essa informação, essa situação hipotética, né? Tivesse dado essa informação, olha só, você tem a opção de pagar R$40.000 ou R$6.000. Será que não vale a pena vocês entrarem num acordo e a gente fazer um extrajudicial? Faz muito de sair. É isso aí. Tem que falar isso aí. Só que, para você dizer isso, você tem que saber. Você não tem como dizer isso sem ter nenhuma noção. Aí, respondendo a sua pergunta, a corregedoria, ela tem lá um setor no site em que ela traz toda a documentação pertinente às custas processuais. E só para vocês terem uma noção básica. Atualmente aqui no Rio, como é que funciona? Nós temos duas leis que regem as custas, tá? A primeira é a Lei de Custas, que é a Lei 3350 de 99. E a gente tem o Código Tributário Estadual. O Código Tributário Estadual, ele prevê a cobrança da taxa judiciária. A taxa judiciária é o que você paga efetivamente pelo trabalho do juiz e do Ministério Público. Tá? E as outras custas são os outros diversos custos que tem no processo, o trabalho do cartório, o trabalho do oficial de justiça, né, toda a documentação que vai ser expedida naquele processo, aí isso é a outra parte das custas. Mas o valor mais pesado na GRERD normalmente é a taxa judiciária. E a taxa judiciária hoje ela é 3% sobre o valor dos pedidos que você formula na inicial. Essa é a regra, que eu chamo de regra 3P, lá no meu método. Tá? E qual é o erro mais comum que todos os advogados quase pensam isso? Que é 3% sobre o valor da causa. E não é o valor da causa, é o valor dos pedidos. Mas e o que é o valor dos meus pedidos? O Código Tributário Estadual traz diversas disposições do que ele entende como valor do pedido em cada tipo de ação. Então, vejam a complexidade. Só que não é só isso. Podia ter parado aí, mas... Essa, como eu falei, ó, a lei de custas é de 99 e o Código Tributário Estadual ele é de 75. Ao longo desse tempo, o tribunal foi expedindo avisos, atos normativos, entendimentos exarados em processos administrativos e tudo isso é utilizado para você fazer a interpretação das custas. Então, as custas processuais não têm nada a ver com matemática, tem tudo a ver com interpretação de norma. Então, falar para vocês, pode contratar um escritório de contabilidade para fazer? Só se tiver alguém lá formado em direito. E que entenda bem. Porque senão você vai passar aperto. Ele vai recolher errado. Ele não vai saber fazer a interpretação normativa que você precisa e principalmente a interpretação dos pedidos que você formula na inicial. E o mais importante, que ainda entra como um grande diferencial para vocês no mercado. Quem domina esse regramento tem como você formular os seus pedidos de forma a economizar nas custas processuais. Porque aí, quando você entende a lógica por trás, aí você fala, tá, então eu vou formular esse pedido desse jeito, porque vai ficar mais barato.
Então, até isso tem um impacto muito grande, tá? Então, você tem, quando domina as custas, processos mais eficientes, honorários mais rápidos, tá? E clientes muito mais satisfeitos. Eu queria saber o seguinte, gente, vocês têm dúvida até aqui? Alguém quer me fazer pergunta? Tranquilo? É muito importante, gente, o seguinte, que o advogado, ele nas ações, ele tem que pensar quase como um jogador de xadrez. Ele tem que sempre estar se adiantando muitos passos à frente. Porque é isso que faz com que ele seja um estrategista, com que ele realmente otimize ao máximo os processos. E isso não só na questão de direito, na questão que ele vai trazer toda a argumentação dele, né? Para que ele possa, de fato, ter sucesso naquela ação, mas também nas questões processuais, como é a questão das custas processuais. Tudo isso vai trazer para você muito mais eficiência, né? E aí, eu tenho essa frase que eu gosto muito, que é: pequenas engrenagens movem grandes portas. E o que é tido, às vezes, como um detalhe, pode ser aquela pequena engrenagem que abre para você uma grande possibilidade. E as custas processuais, elas têm esse poder dentro dos processos. Tá? É muito gratificante quando eu vejo, por exemplo, eu tenho vários alunos, tem um aluno que me contou uma história que, assim, para mim, valeu tudo. Ele virou e falou: Daphne, antes, num inventário, eu levava em 3, 4 anos um inventário simples para chegar a ponto da sentença. E com o domínio desse tema, das custas, eu agora consigo finalizar a minha parte em 6 meses. De 3 anos para 6 meses. Então, eu acho que assim, é algo que vale muito a pena vocês terem com carinho, olharem de uma forma diferente, desde agora que vocês já estão prestes, aí, não sei, o pessoal já está mais avançado, que principalmente quem já está próximo de se formar, esse é um assunto muito importante para você olhar com carinho e aprender, tá? E aí eu tenho um convite para vocês. Eu quero convidar vocês para me seguirem nas redes sociais. Eu faço conteúdo diário sobre o tema das custas, tá? No Instagram, no YouTube. No YouTube tem muitos vídeos assim mais aprofundados, mais elaborados. A gente está reformulando nosso YouTube todo. Tem aulas lá mesmo explicando muita coisa sobre as custas. E eu queria fazer um convite especial para vocês. Nos dias 26, 28 e 30 de agosto, eu vou estar fazendo um evento online gratuito que se chama Imersão Jurídica Dominando as Custas do TJRJ. Eu vou, inclusive, deixar aqui o link, o QR Code. Se vocês quiserem se inscrever, é gratuito, tá? É transmitido pelo YouTube. São 3 aulas em que eu vou estar falando para vocês sobre as custas processuais e sobre como o domínio das custas é capaz de acelerar as ações em pelo menos 12 meses. Tá? Eu quero agradecer demais pela oportunidade, dizer que estou à disposição, que vocês tiverem de dúvida, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, vai ser um prazer ajudá-los. Duas coisinhas que a Daphne não falou e a gente falou na nossa live, que eu achei importante, e eu acho que faz toda a diferença, e acho que eu falei esse dia na minha aula de prática. A uma ela falou que é você saber quanto é que o seu cliente vai gastar, porque você pode pedir gratuidade, mas ela está sendo negada com facilidade. E vou falar para vocês, em Resende parece que é algo assim, Resende, Itatiaia, então, assim, eu não sei. Às vezes eu me pergunto, hoje eu falo que eu não faço Itatiaia mais, me perdoe o povo de Itatiaia, mas não dá, tem que ser assim, algo, tem que estar com muita vontade, ser um amigo muito grande, porque cliente não paga para ir para Itatiaia mais, porque eu vou te falar. Itatiaia, então, parece que assim, gratuidade é algo que, ainda mais acho que porque eles pensam que lá tem Penedo, e que o hoteleiro, eles estão, coitados, não conseguem mais gratuidade. Falando sério, é algo surreal, porque parece que ali em Penedo não tem pessoa que é suficiente, mas tudo bem. Então, Itatiaia ainda é mais complicado. E aí, assim, como que você não sabe quanto vai dar se a sua gratuidade for negada? Eu falo muito isso na prática.
Fala, se você não sabe dizer quanto que ele vai gastar, e se ele não quiser entrar com a ação, se ele souber o valor? Você já parou para pensar? Aí eu vou te falar uma coisa que a Daphne falou na live. Cara, isso é muito importante. Olha só, isso tem um impacto enorme. É seríssimo. Essa é a parte mais importante. Vamos contar essa história, então. Suponhamos que aconteceu uma situação dessa. Você entrou com a ação, pediu gratuidade de justiça, você não tinha ideia de enquanto ficava aquela ação. Nem pesquisou, que a maioria dos advogados faz. E aí, o juiz indefere a gratuidade e você é intimado, então, a fazer o recolhimento. Você faz um recolhimento de um valor qualquer, lembra que eu falei que isso é o mais comum? Você vai lá, recolhe, sei lá, uns R$2.000, acha que aquilo está certo e chega lá a intimação dos R$20.000. Não vou entrar com essa ação, quero desistir. Aí você, então tá, então vamos desistir, né? Fazer o quê? Vamos desistir, então. Infelizmente, desistir da ação não exime o seu cliente do pagamento de custas. O fato gerador das custas, fato gerador, estamos falando de tributo, quem já tem aula de tributário aí está sabendo disso. O fato gerador das custas processuais é a distribuição da ação. Distribuiu, está devendo. Pode até desistir da ação, mas vai continuar tendo que pagar. E vai aí? continuar tendo que pagar. Quem foi a culpa? Usar isso para convencer. Não, isso eu falo no meu curso de inventário É extrajudicial. muito importante. Que você É precisa muito saber importante. quanto Tem é que que saber. você gasta Tem em que saber. judicial para convencê-lo até fazer um acordo com aquele irmão que ele não gosta para fazer o extrajudicial. Gente, inclusive até a fazer um acordo em outras situações, em situações de família, civil. Às vezes, você como advogado pode intermediar aquela situação e vocês fazerem um acordo extrajudicial. A Daphne está na civil, mas na família eu posso falar para vocês. Quando a gente faz um consensual, aí você fala assim, mas o advogado perdeu, porque no litigioso ele entraria com 3 processos, consensual é um só. E nas custas muito mais baixas, porque o advogado vai ganhar menos. Mas se ele faz 5 consensuais e 3 que ele faça 10 consensuais e 5 litigiosas, você pode ter certeza que as 10 consensuais vão dar banho naquilo, no tempo, no que você vai ganhar no conjunto. Então, assim, gente. O cliente ele vai ficar satisfeito. Porque a ação foi muito mais rápida. Aí ele vai te Exatamente. É isso aí. Então, qual que é por que a gente fala de mediação? A Mandinha vai falar sobre esse assunto nessa aula agora, gente, né? Vai falar de adequada solução de conflitos. Por que a gente fala tanto do extrajudicial e da mediação agora? Por que a gente fala do acordo? Mas para isso, você tem que ter, carta na manga, sem saber fazer o cálculo. Tem. E se você não sabe quanto vai gastar no judicial, você não vai ter essa para jogar. Não vai. É. E, infelizmente, isso não é uma cadeira na faculdade. E, infelizmente, porque tinha que ter, sim, mas não tem. É igual hoje não tem medicina legal. Já teve, na minha época teve, né? Mas não tem. Então, assim, tem coisas que, se não tem, você quer fazer perícia, você vai ter que fazer um curso sobre isso. Você vai ter que fazer um curso. Então, quando você quer se especializar, em qualquer graduação, não é o direito, qualquer graduação não vai esgotar o assunto. Você precisa saber que tem coisas que você vai ter que fazer. E custas é uma coisa que, assim, eu falo para vocês, a Daphne, quando eu vi a Daphne falando sobre isso, eu vi no Instagram, eu falei com ela. Falei, cara, isso que você está fazendo não é ganhar dinheiro, não, gente, eu tô falando não. Dela, lógico que ela tem que ganhar, porque ela estuda pra caramba pra isso e é chato. Tem uma curiosidade, entra lá no TJ, vai lá em corregedoria. Aí pega aquele negocinho delicioso e vai dar uma lidinha. Eu tô falando que eu leio. Eu não atendo um cliente, não dou valor para ele, quanto eu vou cobrar, sem saber quanto ele vai gastar, sem ler. Eu vou lá e leio o modelo, leio a resolução. A resolução tal, eu vou lá, olho aquela resolução. Aí eu falo, Jesus amado, quem inventou esse negócio? Aí vamos ser outra resolução, mudou com não sei o quê. Aí eu falo, pô, pra que isso? Pra quê? É algo, vocês não têm noção, é muito, tem que ter um momento. É um momentinho ali para isso, tá? Aí o que o advogado faz? Você falou, não faz, não quer ler aquilo. Ou paga alguém, que ele saiba só fazer aquilo no escritório dele, entendeu? E aí, essa galera ainda tá no lucro, porque antigamente era na mão, né? Mas era na mão, é pior ainda. Então, assim, era uma situação. Então, assim, por isso que eu acho interessante, eu acho legal seguir. Eu nunca consegui assistir uma imersão, sempre é à noite na aula, de minha hora de aula, não consigo. Mas eu assisto as lives, eu assisto o YouTube gravado. E vou falar para vocês, advogado experiente, eu, outros na live, vários falaram que não sabiam sobre a diretiva, lembra? Vários. E outra coisa que eu vou falar além agora, JEC, que é outro problema que todo mundo não esquece. JEC é um baita JEC você entra e não paga nada. E se perder? Para recorrer, você tem de gratuidade. Se não ganhar, você tem que fazer o preparo.
já conseguiram ver o valor de uma ação no Jack, de uma aposta no Jack? Não sai por menos de R$ 800. Posso falar para vocês. Não, de não é 1.200 a 800. mais. O valor mínimo de um recurso inominado em 2024 é R$ 1.580. Viu? É porque eu não faço mais Jack, então não sei. Porque É o valor mínimo. 1.800 eu quase caí dura para um cliente. Então, Jack. Eu também. Eu tinha acabado de me reformar, entrei, não sei o que, tal, fui. Aí perdemos, falou que era. Aqui é a minha cliente, ela vai ver, o cara quer Beleza. Entrei com recurso, aí tinha que pagar, porque não Senão você tem também ainda. Aí eu falei assim, não, vai ter que pagar tudo, então. Vamos desistir do recurso. Maria. Já era. Aí eu tirei o meu bolso. Aí eles ficaram mas eu tirei o meu bolso e paguei. E essa é uma realidade, gente, muito comum. Muitos advogados me contam que tiram do bolso. Gente. Porque preferem do que perder o A pessoa que cliente. tem dinheiro, tô falando pra vocês. Porque o cara que tem dinheiro para pagar, advogado de curso, ele quer que o Jack para não pagar. Então precisa ficar atento falando isso, porque quem te procura é médico, e assim vai. Ele quer entrar no Jack para não pagar custos. Tem que entender que se perder, e ainda assim quiser recorrer, vai pagar custos. E não é barato. Aí não é uma apelaçãozinha, não. É baratinha, a apelação é baratinha, perde disso. Entendeu? E não, às vezes você fala assim, ele vai pagar menos no início. Vai. Mas se perder, e dependendo do juiz, né? Não vou nem fazer esse comentário, ok? Mas dependendo, né, das sentenças que nós temos, Você vai querer recorrer, né? E aí? Você vai querer recorrer. Aí, Jack, gente, tem que pensar. Tem. E vocês que vão começando no Jack, que é o normal, cuidado. Ou seja, já. E uma coisa muito importante que a Juliana não mencionou. O que acontece? Eu estou aqui contando para vocês de que os advogados são intimados para complementar custas, não estou falando disso. No JEC não existe essa possibilidade. Você vai recolher as custas do recurso nominado. Se você errou, Perdeu. deserção. Deserção, já era. Não tem prazo para E até a complementar. gratuidade, tá? Se ele não referir, ele não é obrigado a dar. É uns pãozinhos que dão um prazinho para a gente recolher. Inclusive, aí vem uma dica importante. No JEC, se você vai pedir gratuidade, já peça na sua inicial. Isso aí. Não tem por que esperar o caso de ter um recurso para você pedir a gratuidade. Se você vai pedir, exatamente. E aí até me perguntaram numa palestra, ô Daphne, mas e se o juiz passar batido, não falar sobre a gratuidade? Eu até falo que não tem necessidade. Se não falar nem na sentença, entra com embargo de declaração. Porque aí no embargo, pelo menos o seu prazo está ali, né, suspenso, e aí você ganha tempo para... Aí ele vai ter que se pronunciar. CPC próprio, amor. CPC próprio. CPC próprio do Jack. Bom, gente, então assim, é brincadeira aqui, mas é brincadeira, sério. mas é aqui sério. quem assistiu essa palestra hoje está no banho. E é por isso que eu trouxe e acho assim, importante realmente o seu papel hoje, no seu trabalho que você propõe a fazer, sem necessidade de ser serventuária, você está lá, você vê isso todo dia, calcula aquele. Aí fica rindo dos advogados, né? Imagina. Eu fico rindo, não. Sério, gente, eu fico desesperada. Tem uns que eu fico desesperada porque eu me coloco. Eu me coloco no lugar daquela parte. Eu fico imaginando, já pensou se fosse um processo meu? E eu tivesse que ser intimada para recolher uma diferença dessa? De pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. No mínimo. Uns 3 meses, no mínimo. No mínimo, Então, assim, quem pensa em advogar realmente precisa começar a pensar nisso. Essa pessoa vai sempre tentar, não tem, sou eu que preciso disso, não tem, isso é muitos anos, aí toda a faculdade não é aqui. Não... Então, assim, isso aí é Brasil, está rodando Brasil, né? Com alguns lugares. E não é aqui. Então a gente tem que procurar se especializar mesmo em aprender. Claro. Então, assim, obrigada, Daphne. Pessoal, siga, porque ela tira dúvida, é legal, ela posta uns vídeos muito maneiros, e aí você fala, caraca, nem sabia disso. Assim, você vê advogado falando isso, ok? Ela dá lá mentoria, palestra na OAB, todo mundo prestando atenção. Entendeu? Porque eu falando aqui, porque assim, realmente, ainda mais com as mudanças, tem gente que tem muita dificuldade, a gente já teve muita mudança. A gente tem muita, mas tem muita mudança de eletrônico, pessoas que não conseguem lidar com eletrônico, que dirá olhar, preencher grade, aí paga. Agora, até quem faz pago tá errando. E a gente Isso acontece com muita frequência. A gente já tem alguns problemas, eu sei que as pessoas têm que procurar, às vezes, perguntar. Porque assim, eu gosto de matemática, eu falei isso pra vocês, né? Eu gosto de calcular as custas, no meu trabalhista eu gosto de fazer o cálculo, falar, no inventário eu faço todos os cálculos. Tem gente que me procura para me pagar só para fazer, você faz, que ninguém quer fazer, você faz.
Eu E é gosto, chato então também. é chato. Então, É. assim, eu gosto, então eu gosto de saber. Isso é meu, mas assim, eu sou em, sei lá, 100 que gosta de fazer. Acho que até Né? mais. Mas é isso, Mas é isso, tá? gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por te entregar. Oi?